Olá, investidor, tudo bem? Eu sou a Aline, analista aqui da corretora XTB. Hoje, dia 30 de abril, último dia do mês, e com muita expectativa para a decisão de taxas de juros da Reserva Federal que vai acontecer amanhã. Se você é novo por aqui, não deixe de acompanhar o nosso canal e as nossas atualizações sobre o mercado financeiro internacional e principalmente encaminhar esse conteúdo para algum amigo, alguém que você acredita que pode ser interessante e que faça sentido. Bom, vou passar para a tela completa. A ideia do conteúdo de hoje é trazer uma introdução para vocês e principalmente preparar um pouco de como está o sentimento do mercado nessa prévia, né, da decisão de taxas de juros que vai acontecer amanhã por parte da Reserva Federal. A reunião começando hoje, mas a decisão, a divulgação, a conferência de imprensa vai acontecer amanhã. E o que o mercado está esperando? Quais são as expectativas? O que está no radar? Vou passar já para vocês e qual é o cenário, né? Bom, a gente tem 100 novas projeções no momento, né? Na verdade, a ideia é que se espera que a Reserva Federal mantenha as taxas de juros inalteradas. Então, a porcentagem, né, está em torno ali de quase 98%. Então, muita expectativa de manutenção sem mudanças em relação a isso. Já a conferência de imprensa do presidente da Fed, né, o Jerome Powell, que acontece meia hora depois, vai ser o centro das atenções. Na verdade, vai ser através do discurso dele, né, do que ele vai responder referente às perguntas sobre inflação, sobre o PIB que veio mais baixo do que o esperado, como vai estar o mercado de trabalho e se de fato ele vai mostrar uma preocupação ou, de repente, trazer um certo alívio para o mercado. Então, todo o sentimento maior de mercado vai ficar para a conferência de imprensa que vai acontecer meia hora depois. A taxa básica de juros está estável, né, no nível mais alto em praticamente 2 décadas, nos níveis ali de 5,25% a 5,5%. Então, tudo mudou desde que no início do ano, a gente teve, na verdade, ali em dezembro, quando o Powell disse que via probabilidade de redução de taxas de juros, né, nesse ano de 2024, o mercado ficou muito eufórico, atingiu máximas históricas, ainda mais depois dos resultados, né, das empresas de tecnologia. E a gente teve uma correção recente, quando os índices, né, de inflação vieram muito acima do que o esperado, desde janeiro, fevereiro, março, trazendo então uma certa preocupação dos mercados em relação se de fato a inflação está voltando para os níveis, né, que de fato a Reserva Federal espera, ou se vai voltar a subir, porque a economia dos Estados Unidos ela tem vindo muito forte, muito resiliente, né? Então todo o tema principal vai estar envolvido entre inflação, em primeiro lugar, obviamente perspectivas daqui a futuro. Então por isso que a reunião que vai acontecer amanhã, ela vai ser extremamente importante para a gente entender, não somente pela decisão em si, porque o mercado já está precificando que vai ter uma manutenção, mas no discurso, o que o Powell vai falar? Será que ele vai demonstrar uma preocupação? Será que ele vai demonstrar que de fato é transitória, né? Lembra que lá na época da pandemia, quando a inflação começou a subir por conta de muitos incentivos também que a economia disponibilizou no mercado, ele em vários momentos ele dizia que a inflação era transitória, que não era motivo de preocupação e que, no entanto, a inflação chegou a 9,1 até que ele decidiu, então, os membros ali da Reserva Federal decidiram começar a redução das taxas de juros. Então, a gente já tem ali praticamente 5 reuniões sem nenhuma alteração. Vamos ver como que vai ser o comportamento amanhã e quero trazer, inclusive, para vocês como que está o mercado de momento, tá? Então, só antes disso, atenção no calendário. Então, a decisão vai ser às 3 horas de Brasília. Quero, inclusive, deixar um convite para vocês aqui no link desse seminário, né, desse conteúdo. Tem um seminário especial que vai acontecer amanhã. Eu vou fazer a cobertura para vocês de todo o sentimento, de tudo que está acontecendo. Então, já deixo o convite. Ativa a notificação para você não perder nada. Eu vou entrar em torno de 20 minutos antes. Então, umas 20 para as 3, a gente já vai conseguir acompanhar. Depois, a gente vai ter a conferência, então, que acontece meia hora, né, às 3h30. Então, amanhã vai ser um dia muito importante. Pela manhã, a gente não vai ter conteúdo, mas fiquem atentos também, principalmente na abertura do mercado às 10h30 para vocês, porque a gente vai ter dados de mercado de trabalho, né? Então vai ser bem interessante, principalmente os JOLTS, que são as vagas disponíveis no mercado. E como que o mercado de momento está, tá? Então aqui eu vou trazer um pouco sobre a força do dólar.
o dólar é bem mais forte frente a todas as outras moedas. Nesse cenário de dólar mais forte, alguns outros ativos têm um cenário um pouco mais para o negativo, tá? Então, inclusive, a gente vê os índices, Standard & Poor's, praticamente zona plana, o Nasdaq é o que está um pouco mais à frente por conta dos resultados empresariais que a gente tem acompanhado, cerca de 0,54% de alta, Dow Jones mais de 1% de queda, o Russell 2000 também mais de 0,76% de queda. Parece que o mercado está meio que descontando um sentimento um pouco mais negativo no dia que antecede a decisão de taxas, tá? Se a gente observar, inclusive graficamente falando, Nasdaq, ó, veio uma correção próximo de uma região de resistência, uma vela bem forte de queda, a gente de repente pode acompanhar até as regiões de 23,6 aqui, 17,600, tá? Se descer inclusive para um M15, ó, a gente vê que testou resistência dinâmica na média de 200 períodos e próximo aqui agora das regiões de 3,6, tá? Teria ali mais um movimento. Ficou mais lateral e vem com um cenário um pouco mais de queda. Standard & Poor's, mesma coisa, ó, praticamente rompendo ali essa tendência de mínimos crescentes. Então, muita atenção se de fato romper, e aí um próximo nível poderia ser os 23,6. Se esse sentimento negativo, principalmente depois, né, da decisão amanhã, vir e pesar, então a gente poderia encontrar correções ali, tá? Então, aqui, também, depois de um cenário um pouco mais lateral, vem com uma queda, né, uma força maior. Em compensação, o dólar, a gente já vê um cenário mais pro positivo. Então, ele vem buscando os máximos anteriores na região de 106, 293. Então, ele está bem, veio uma vela bem forte na sessão de hoje, fortalecendo o dólar. Por quê? Uma redução de taxas mais longa, né, com prazo maior, faz o dólar se fortalecer. Então, por isso que a gente vê, então, esse movimento aqui, ó, fez suporte, voltou, muito provavelmente buscando novos níveis por aqui. E, obviamente, ouro. O ouro tem uma correlação negativa com o dólar. Geralmente, quando o dólar sobe, o ouro cai e vice-versa. Então, o ouro, a gente já consegue observar, inclusive, que ele rompeu essa linha de tendência de queda por aqui. Então, a vela na sessão de hoje é uma vela mais negativa, corrigindo, ultrapassando aqui os 23,6, um próximo nível que poderia servir como um suporte é os 38,2 em 261 para o ouro. Então, de momento, o mercado nessa situação, um tom um pouco mais para o negativo, pelo menos até o momento. Vamos acompanhar como vai ser o decorrer, né, da sessão de hoje e a gente já se preparar para reunião e decisão de taxas que vai acontecer amanhã pela Reserva Federal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Compartilha e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau!